José encontrará a minha Bíblia. Quando Deus permitiu, através da igreja, que eu pudesse estar neste púlpito para poder ministrar a palavra, para mim foi um grande privilégio, uma honra, mesmo eu achando-me indigno, né, de tomar este lugar, onde Deus operou tão maravilhosamente a sua palavra, trouxe tantas mensagens abençoadas, de luz, de revelação, de poder, para cada filho e filha de Deus, aqui para a igreja local, aos irmãos no Brasil, fora do Brasil, a cada eleito do Senhor. Para mim foi um grande privilégio poder estar aqui neste lugar, com humildade, coração, simplicidade. E Deus tem dado graça para cada um de nós. Amém? Deus tem dado graça. Deus sabe que não queremos ser ninguém importante, né? Não queremos aparecer, simplesmente continuar servindo a Deus de todo o coração, ajudando meus irmãos. E da mesma forma, meus irmãos, quando me foi concedido este direito de poder tomar deste púlpito e falar para esta igreja, meus irmãos, através do Brasil, também no meu primeiro dia, quando eu fui trazer a palavra, né, como um pregador, como um pastor local, e que eu me assentei ali, naquele quartinho, aonde o pastor Osmar buscava as inspirações de Deus, né, no escritório que ele usava para poder, antes da mensagem, antes da pregação, buscar ao Senhor, buscar suas anotações. Então, naquele primeiro dia, quando eu me acheguei aqui na igreja, e fui ali para aquele lugar, para aquele quartinho, me preparar também para poder trazer a palavra de Deus, e coloquei minha Bíblia ali num canto, as mensagens do profeta, minhas anotações, e quando eu olhei para o lado ali, simplesmente eu vi aquela Bíblia do pastor Osmar, ao qual Deus o usou, né? Quantas mensagens ele trouxe através dessa Bíblia. E aquela Bíblia ficava ali, todo dia que eu chegava na igreja, aquela Bíblia ficava naquele cantinho ali. Nunca quis tocá-la, nunca quis usá-la aqui, né, naquele momento. Mas Deus, sempre que eu olhava para aquela velha Bíblia do pastor Osmar, no seu escritório, sempre me vinha algo no meu coração que dizia, né, quantas lágrimas foram derramadas sobre esta Bíblia, desde quando Deus começou a trazer essa terceira etapa, ali por volta do ano 2000, porque bem sabemos, meus irmãos, que essa Bíblia, ela estava também selada ao pastor antes da terceira etapa. Mas ali por volta do ano 2000, quando Deus começou a trazer aquelas mensagens tremendas de luz da palavra de Deus, esta Bíblia, ela estava sendo aberta ao pastor Osmar, a João, né? E quantas mensagens, quantos ensinamentos Deus trouxe neste púlpito, através desta velha Bíblia, né? Usada
por um homem de Deus. Quantas lágrimas nós vimos nosso pastor derramar neste púlpito, quando ele começou a trazer a era de Laodiceia terminou. Que unção maravilhosa, na humildade também, na simplicidade, do jeito do nosso pastor, com autoridade, e trazer cada mensagem, cada culto. E o pastor Osmar chorava no púlpito, porque ele não se aguentava, e dizia, né, Senhor, tem que ser eu a trazer esta mensagem, Senhor. Não tem outro que pode ver estas coisas nesta Bíblia aberta, para poder trazer essa mensagem, Senhor. E nós temos os vídeos, o pastor Osmar chorava, se emocionava, a igreja também chorava, se emocionava, porque Deus estava, meus irmãos, trazendo algo para nós naqueles dias tão precioso. Deus estava trazendo a terceira etapa para nós, através do ministério do pastor Osmar, através do ministério de João. E que tempo maravilhoso, que tempo gostoso, aquelas mensagens poderosas. O Cordeiro saiu do trono, a era de Laodiceia terminou, e o pastor Osmar indo nos encontros, sendo rejeitado, os pastores não vendo esta luz, primeira e segunda etapa, rejeitando. Mas o pastor Osmar tinha, naquele tempo, uma Bíblia aberta, uma Bíblia revelada, uma Bíblia revelada com 7 selos, uma Bíblia revelada com 7 trovões. E cada culto, Deus dava um pouco mais de luz. Deus não deu toda a luz no ano 2000. No ano 2000, 2001, e a partir de então, Deus veio, cada culto, cada mensagem, Deus veio trazendo um pouco de luz. Deus veio mostrando para nós. Deus veio abrindo a palavra para nós, culto após culto, para que nós também pudéssemos acompanhar a luz da revelação. Então Deus começou ali, a era de Laodiceia terminou. E quando a era de Laodiceia termina, o tempo termina. Conforme Apocalipse 10, 1 a 7, o tempo não será mais. Aí o pastor Osmar no outro culto mostrava para nós, mas que tempo é esse? É o tempo cronológico, que tempo que terminou, Senhor? E Deus então dava mais um pouquinho de luz para nós. É o tempo das eras, é o tempo das eras denominacionais, terminou. É o tempo de Laodiceia, Laodiceia terminou. Mas Deus não dava toda a luz naquele culto. Deus, no outro culto, Deus dava mais um pouquinho de luz para nós. Mas Laodiceia terminou, mas nós não deu um rapto ainda. Como que Laodiceia terminou? Aí Deus dava mais um pouquinho de luz para nós. Laodiceia terminou para o eleito. Porque o eleito ouve a palavra que diz: sai dela, povo meu. O eleito ouve a revelação dos 7 selos, ouve a revelação dos 7 trovões, e ouve a voz chamando o eleito para sair de Laodiceia. Então, meus irmãos, Laodiceia terminou para o eleito, Laodiceia terminou para a noiva, para o indivíduo que teve a revelação dos 7 selos. Mas Deus deu mais aquele pouquinho de luz, naquele tempo. E então, meus irmãos, depois no outro culto, Deus dava outra mensagem, porque Deus tinha dado ao pastor Osmar, então, uma Bíblia aberta,
Uma Bíblia que antes do ano 2000 estava fechado para estas revelações. Mas quando esta luz caiu no coração do pastor Osmar, ele não se aguentou e ele tinha que entregar isto para a igreja, porque era o mover de Deus, era o cumprimento da palavra de Deus, mas naqueles dias nós não sabíamos disso. Naqueles dias, no ano 2000, 2001, 2002, nós não sabíamos que Deus estava cumprindo Apocalipse 10, 8 a 11. Deus veio mostrar isso para nós mais na frente, porque Deus vem trazendo a palavra. Todo culto, irmãos, era luz, todo culto era uma revelação, e Deus veio cuidando de nós, com carinho, com amor. Então, no outro culto, então Deus mostrou para nós que Laodiceia vai até o rapto. E Deus então revelou, através da mensagem do profeta, que Laodiceia vai até o rapto, até o fim. Por quê? Porque Laodiceia vai até o fim para o mundo. Laodiceia está aí. É a era de Laodiceia para o mundo, que continua para eles, porque eles continuam dentro da era de Laodiceia. Mas o eleito saiu de Laodiceia. Então a era de Laodiceia terminou para o eleito, porque o eleito teve a revelação dos 7 selos. Mas o mundo, primeira e segunda etapa, os denominacionais, continuam em Laodiceia. Por quê? Porque eles não têm a revelação. O irmão Branham diz: e terminada a era de Laodiceia, os mistérios seriam conhecidos pela noiva. Então somente a noiva que conheceria os mistérios revelados. O mundo não sabe nada disso. Agora, por quê? Porque Deus tinha uma Bíblia aberta. Deus abriu a Bíblia. Deus abriu os 7 selos. E revelou os 7 trovões. Então, quando eu, neste primeiro culto, eu olhei ali e vi aquela Bíblia que o pastor Osmar usava nas pregações. Senhor, eu não posso tomar aquela Bíblia, Senhor. Mas Deus falava comigo. Então, Deus trouxe essa mensagem hoje para nós, né? E com privilégio irmãos, podermos tomar nossas Bíblias. Nós temos que entender que é a palavra de Deus. Durante as eras, Satanás quis destruir esta Bíblia. Satanás quis queimar estes livros. Por quê? Porque aqui é um livro de revelação. Aqui é um livro de libertação. Aqui é um livro que mostra o plano da redenção, salvação. Neste livro tem cura divina. Neste livro tem milagre. Neste livro, meus irmãos, tem fé de arrebatamento. Neste livro tem salvação. Então Satanás queria destruir esse livro na era das trevas, e queima nas fogueiras. Mas este livro prosseguiu. Por isso é uma honra para nós, meus irmãos, termos as nossas Bíblias. Não por costume, mas entendermos que é um livro sagrado. Entendermos que é a palavra de Deus. Como o irmão Branham gostava de colocá-la aqui junto ao peito. Um judeu não coloca a sua Bíblia no colo, perto das partes íntimas, porque um judeu entende os pergaminhos, né? Porque entende que é um livro sagrado. O irmão Branham gostava de bater suas fotos, de andar com a Bíblia aqui, ó, debaixo no coração,
sentindo as batidas do coração. Mombrana diz que um cristão, ele ora e lê a sua Bíblia todo dia. Porque nesta Bíblia, meus irmãos, você encontra Deus. Deus está aqui em forma de letra. E esta letra se manifesta em carne. Durante todo o tempo, esta letra se manifesta em carne, durante as eras. Então, Satanás que tentou destruir esta Bíblia durante as era das trevas, mas ele não conseguiu. E durante 2000 anos, nós temos esta Bíblia na mão hoje, porque é a palavra de Deus. As portas do inferno não podem prevalecer sobre ela. Agora, hoje vivemos num tempo da informática. Hoje nós temos a Bíblia no celular, no computador, no tablet. Não é errado você ter sua Bíblia digital. Mas quão bom é nós podermos carregar nossas Bíblias. Vir para a igreja. Antigamente, né, no tempo dos pentecostais, eles eram criticados por carregar suas Bíblias. Este livro da capa preta. Mas é um privilégio para nós, é uma honra para nós podermos trazer nossa Bíblia à casa de Deus, abrir nossa Bíblia e ler. Porque nós somos filhos de Deus. E é importante, nós, como filhos de Deus, termos a palavra de Deus, andarmos com a palavra de Deus. Por mais que tenha facilidade do celular hoje, mas que possamos não perder o contato com a Bíblia, com a palavra de Deus. Trazermos. Irmão Brana, meus irmãos, então quando eu vi essa Bíblia ali no escritório do pastor Osmar, eu lembrei do desejo do irmão Brana, né? Que o irmão Brana, ele achava que a terceira etapa fosse a sua morte, fosse a sua partida, o irmão Brana. Na mensagem, o 7º selo, parágrafo 152, o irmão Brana diz aqui na parte C do parágrafo: e ao andar por ali, me encontrei com umas pedras pontiagudas e gigantescas, que mediram mais de 100 metros de altura. E ali, entre essas pedras, me ajoelhei, pus esta Bíblia, diz o irmão Brana. O irmão Brana estava lá na montanha, lá no Cânion Sabino, naquele dia, 28 de fevereiro de 1963. E o irmão Brana estava com a sua Bíblia ali. Aonde o irmão Brana ia, o irmão Brana levava a sua Bíblia. É como um cantor, né? Aonde aquele cantor, aquele músico vai e leva o seu violão. Quantas vezes nós vemos o irmão Alexandre vindo da casa dele aqui, chegando abraçado com o violão, né, irmão Alexandre? E o irmão Brana estava lá no meio da montanha. E o irmão Brana, então, tinha sua Bíblia na mão. E este caderno ao meu lado, para ele poder fazer as anotações. Ele disse: Senhor, que é isto? O que significa? É minha morte? Se assim é, então está bem. Não direi à minha família: deixe-me ir assim, se minha obra tem terminado. Porém, vocês se lembram que lhes disse que ele me deu testemunho que não era isso. Irmão Brana pensava que quando viesse a terceira etapa, meus irmãos, que era a sua partida, que era o fim do seu ministério, ele pensava que era a sua morte, porque a terceira etapa de Jesus foi a morte de Jesus.
se minha obra tem terminado. Porém vocês também se lembram que ele lhes disse que ele me deu testemunho que não era isso, mas era outra parte adicional de minha obra. O entendem? O irmão Branham teve 3 etapas no seu ministério. Primeira e segunda etapa: cura divina e discernimento de espírito. E a terceira etapa, o irmão Branham então não sabia direito o que era, pensava que era até mesmo a sua morte. Mas Deus lhe respondeu e disse para ele: não é sua morte, é a parte adicional, é a terceira etapa, é a revelação dos 7 selos, é a revelação dos 7 trovões, é uma parte adicional. No parágrafo 154, o irmão Branham diz: então, aquele dia sentado ali no cânion Sabino, tinha as mãos levantadas, e o vento levando o meu chapéu preto. Estava assim de pé, com as mãos levantadas, louvando a Deus. E disse: Senhor, Deus, que significa isto? Não posso entender, Senhor. O que devo fazer? Se é o tempo quando vais me levar, permita que eu morra aqui um dia. Permita que eu morra aqui, onde nunca me encontrem. Irmão Branham queria que Deus o levasse, que ninguém o encontrasse. Eu não quero que ninguém esteja lamentando-se quando me for daqui. Quero que minha família pense que me fui andando, como Enoque, que saiu a andar com Deus, e Deus para si o tomou. E eles nunca me encontrarão. Esconde-me, Senhor, se vais me levar, deixe-me aqui. Então, irmão Branham pensava que a terceira etapa era a sua morte, até que Deus mostrou para ele: não é sua morte, é a parte adicional do seu ministério. Na mensagem Qual a Atração sobre a Montanha, parágrafo 133, o irmão Branham, Deus falou para o irmão Branham: não temais, é simplesmente a terceira puxada. É a vindicação do seu ministério. É a terceira puxada. É o que vai vindicar o seu ministério. Primeira e segunda etapa não vindicou o ministério do irmão Branham, porque primeira e segunda etapa foi para atrair a atenção das pessoas. Da mesma forma como Jesus fez, na sua primeira e segunda etapa, cura divina, milagres, discernimento de espírito, para atrair a atenção das pessoas, para chamar a atenção das pessoas. Mas o que vindicou o ministério do Senhor Jesus foi a terceira etapa no seu ministério. Foi ele morrer na cruz do Calvário. Ali foi a vindicação do ministério do Senhor Jesus. Pai, tudo está consumado. O preço está pago. Da mesma forma, meus irmãos, primeira e segunda etapa do ministério do irmão Branham não foi a vindicação do seu ministério, foi para chamar a atenção das pessoas, para atrair a atenção das pessoas, para a terceira etapa. E a terceira etapa, então, o irmão Branham diz: os ungidos dos últimos dias. A terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. É a vindicação do seu ministério. Os ungidos 262. Mas o irmão Branham pensava que era sua morte, porque ele não estava ali, meus irmãos. Aquilo estava sendo cumprido naquele dia. A vinda do Senhor naquele dia.
os anjos, o grande estrondo que abalou toda a nação, abalou de uma forma natural, e aquela mensagem dos 7 selos, dos 7 trovões, abalou de uma forma espiritual. Porque no natural, naquele dia, houve um grande estrondo, quando os anjos vieram da eternidade e entraram na nossa dimensão. Houve um grande estrondo ali no quem não sabia. Que as pedras rolaram. Por isso, irmão Branham diz aqui, aquelas pedras pontiagudas e gigantescas, que mediriam mais de 100 metros de altura. As pedras rolaram. Da mesma forma como aconteceu, meus irmãos, na terceira etapa de Jesus, que as pedras rolaram das montanhas. Na terceira etapa do irmão Branham, as pedras rolaram das montanhas, porque houve um grande estrondo, que abalou o mundo, abalou a nação, naquele dia, no natural, e também abalou a nação eleita, o povo eleito. Esta terceira etapa abalou cada eleito no mundo inteiro, abalou as estruturas da fé, tirou nós de Laodiceia, porque era a terceira etapa, era a vinda do Senhor, era a revelação dos 7 selos. Mas quando estava acontecendo, quando estava no cumprimento ali, o irmão Branham pensava que era sua morte. E eles nunca me encontrarão. Aí o irmão Branham dizia: esconde-me, se vais me levar, deixe-me ir daqui. Talvez algum dia José encontrará minha Bíblia aqui. E permita que ele a use, Senhor, deixe-me ir. Então o irmão Branham tinha um desejo. Ele não sabia o que era a terceira etapa ainda, porque estava acontecendo naquele momento. Depois que Deus falou para ele: não temas, é a vindicação do seu ministério. Mas o irmão Branham tinha um desejo, que quando ele partisse, que o José, seu filho, pudesse encontrar sua Bíblia e usar sua Bíblia. Irmão Branham tinha esse desejo, como um pai tem um desejo que o seu filho siga os seus caminhos. Um pai tem um desejo que o seu filho siga os seus passos. Não é assim? E o irmão Branham, então, meus irmãos, o irmão Branham, então, tinha esse desejo, que José pudesse encontrar essa velha Bíblia, depois que o irmão Branham partisse, e pudesse usar esta Bíblia. Na mensagem Desespero, parágrafo 39, o irmão Branham diz: eu quero ver José, eu quero aquele garoto. Eu creio que algum dia, quando eu não puder andar até o púlpito mais, eu quero tomar esta velha e gasta Bíblia e cedê-la a ele, e dizer: José, permaneça com ela. Filho, então estarei pronto para subir. Eu quero ouvir um vento soprando em algum lugar, olhar para cima, acenar com minha mão, partir. Era o desejo. Irmão Branham tinha um desejo que seu filho José encontrasse essa Bíblia e pudesse usá-la, pregar as mesmas coisas que o profeta pregou. Na mensagem É a Sua Vida Digna do Evangelho, parágrafo 292, irmão Branham diz, 296, irmão Branham diz: minhas costas estão doendo. 30 de junho de 1963, é a Sua Vida Digna do Evangelho.
parágrafo 296. Olha a expressão do irmão Brana. Minhas costas estão doendo. Isso me faz lembrar quando o pastor Osmar pregou a mensagem costas sangrentas, antes de morrer. Minhas costas estão doendo, diz o profeta. Meu tempo está terminando. E eu, todos os dias, eu estou com 54 anos de idade. Irmão Brana morreu com 56. Vocês sabem, você tem uma dor extra todos os dias. Nós vemos que o pastor Osmar também estava com uma dor extra todos os dias, porque o tempo estava terminando, mas nós não entendemos quando ele pregou aquilo. Minha oração é: Deus, segura-me, Senhor, para pregar a palavra e firmar-me naquela verdade, até que eu veja o meu garoto José, com idade suficiente e cheio do Espírito, para eu tomar esta velha e gasta Bíblia e colocá-la em sua mão, e dizer: filho, carregue-a até o fim de sua vida, não a comprometas. José encontrará minha Bíblia. Era o desejo do irmão Brana, que ele pudesse pregar esta palavra, seu filho José, para que ele pudesse não comprometer com a palavra. Eu quero colocar essa Bíblia na sua mão, diz o irmão Brana, para eu tomar esta velha e gasta Bíblia e colocá-la em sua mão. Filho, carregue até o fim de sua vida, não a comprometas. Era o desejo do irmão Brana. Na mensagem o estandarte, parágrafo 26, irmão Brana diz: e olhei para baixo no vale, onde o pequeno José e eu descemos, não faz muito quando estive aqui, e ele e eu nos sentamos lá embaixo, e seguramos as mãos um do outro e oramos. Meu menininho, era uma criança, e pedi a Deus que quando eu partisse, me permitisse pôr minha Bíblia em sua mão. Irmão Brana queria colocar sua Bíblia na mão de José, seu filho natural, para que ele pudesse pregar a mesma coisa que o irmão Brana pregou, para que eu permitisse pôr minha Bíblia em suas mãos e deixá-lo ficar com ela, só com a palavra. Na mensagem desde então, parágrafo 290, Brana diz: pai, eu não posso dizer o que foi aquilo, eu não sei, tu conheces o meu coração, que estou apenas sendo honesto no que estou dizendo, tu és minha testemunha, pai, e eu, é um lugar tão dócil. Deus, quando meus dias terminarem, eu gostaria de ver o pequeno José ser um homem, para que eu possa colocar essa Bíblia em sua mão. Porque no dia de sua apresentação, tu disse: José, tu és um profeta. Eu oro para que tu permitas porção dobrada do Espírito sobre o meu garoto. Se tu apenas permitires que eu viva para ganhar almas para ti, até ficar velho. Então, irmão Brana tinha um desejo que José fosse um profeta. Nós sabemos, meus irmãos, o irmão Brana diz que um profeta é um pregador.
E José, seu filho natural, ele encontrou essa Bíblia. E hoje, ele é um pregador. Ele é um pastor lá nos Estados Unidos, pregando a mensagem. Mas ele foi um filho natural. Mas Deus tem manifestado um José espiritual. Deus tem manifestado um José que foi até o anjo forte e disse: dá-me o livrinho. E fui ao anjo e tomei o livrinho. Um José espiritual. O irmão Branham queria que José tomasse a sua velha Bíblia, José natural. Mas Deus tinha um José espiritual, que não tomou a velha Bíblia de William Branham, mas tomou uma Bíblia nova, uma Bíblia aberta, uma Bíblia revelada, 7 selos revelados. Festa das Trombetas, parágrafo 36. O irmão Branham diz: imediatamente após aquilo, os anjos do Senhor apareceram e falaram sobre as 7 trombetas, ou melhor, os 7 selos. E eu tinha que voltar aqui para Jeffersonville e pregar os 7 selos. E ali, se alguma vez eu disse alguma coisa que foi inspirada, foi naquilo. Ali onde o anjo do Senhor nos encontrou, a Bíblia se tornou uma nova Bíblia. José natural encontrou uma Bíblia natural, mas o José espiritual encontrou uma Bíblia aberta, uma Bíblia revelada com 7 selos, meus irmãos. Uma Bíblia revelada com 7 trovões. E se houve alguma vez que foi inspirado, o irmão Branham diz: foi ali. Se alguma vez eu disse alguma coisa que foi inspirada, a terceira etapa é que traz a inspiração, é a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Nós não estamos em busca de uma Bíblia velha, mas nós estamos em busca de uma nova Bíblia, a Bíblia que foi aberta pelo 7º anjo, porque é a Bíblia que trouxe a revelação, que nos dá a fé do arrebatamento. Não uma Bíblia selada, mas uma Bíblia aberta. Por isso, meus irmãos, temos um José espiritual. O irmão Branham não teve somente filhos naturais. O irmão Branham teve filhos espirituais. O irmão Branham teve um José espiritual. O José natural hoje não prega terceira etapa, porque ele tem uma Bíblia selada. Mas Deus manifestou um José espiritual. Em Apocalipse 10, 8 a 11, o ministério de João mostra o José espiritual, o José revelado, que tomou esta Bíblia da mão do anjo e comeu 7 selos revelados e profetizou outra vez. José encontrará minha Bíblia. José espiritual encontrou uma Bíblia aberta. No ano 2000, José espiritual encontrou uma Bíblia revelada. E quando ele encontrou essa Bíblia, ele então começou a profetizar outra vez. Por isso, meus irmãos, hoje nós temos uma Bíblia aberta, uma Bíblia revelada com 7 selos. É o que nos dá segurança, é o que nos dá fé, fé de arrebatamento. O irmão Branham diz, na mensagem, o 7º selo, parágrafo 157. O irmão Branham diz: não temas, porque isto é a terceira etapa. Vocês se recordam da terceira etapa? Me disse: tens tido tantos imitadores por causa disso, que tens tratado de explicar. Irmão Branham explicou, meus irmãos,
a primeira etapa. Quando Deus falou para ele, não explique. O irmão Branham explicou a segunda etapa. Quando Deus falou para ele, não explique. E o que aconteceu naqueles dias? Houve imitadores. Por isso Deus falou para ele, não trates de explicar a terceira etapa. Porque não era para o dia do irmão Branham explicar a terceira etapa. Não era para o ministério do irmão Branham explicar a terceira etapa. Não era para o tempo de Apocalipse 10, 1 a 7, explicar a terceira etapa. Porque se o irmão Branham tivesse explicado naqueles dias, teríamos um monte de imitadores, personificadores. Porque Deus tinha que cumprir ainda Apocalipse 10, 8 a 11. Não era para o tempo de Apocalipse 10, 1 a 7. Não era para o tempo do irmão Branham, do sétimo anjo. O ministério do irmão Branham era revelar os 7 selos, era revelar a terceira etapa, era revelar os 7 trovões. Mas o irmão Branham não podia explicar. Por isso o irmão Branham pregou a revelação dos 7 selos numa semana. E quando chegou no 7º selo, o irmão Branham não pôde dizer nada, porque era o selo que estava acontecendo no momento. Era o selo que Deus estava abrindo, cumprindo naquela hora. O ministério de Apocalipse 10, 1 a 7, estava acontecendo ali. Deus havia vindo numa nuvem, manifestado em carne como o Filho do Homem. E Deus então estava revelando os 7 selos para a sua igreja. Mas o irmão Branham não podia explicar o que era aquilo. Por isso o irmão Branham pregou a mensagem, perguntas e respostas sobre os selos. O irmão Branham queria saber se no seu dia as pessoas estavam entendendo. Mas os americanos não entenderam. Não tentes, me disse, tens tido tantos imitadores por causa disto, que tens tratado de explicar. Porém, nunca trates de explicar isto. Quantos se recordam desta visão? Parágrafo 161, 160, o 7º selo. O irmão Branham diz, e ali no Quênio Sabino, ele me disse, esta é a terceira etapa. Esta é o que está acontecendo agora. Esta é a terceira etapa. A abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Esta está acontecendo agora. O 7º selo está acontecendo agora. Deus abrindo a palavra, Deus abrindo os 7 selos. Esta é a terceira etapa. A irmã Branham diz aqui, isso é importante, meus irmãos. Há 3 coisas muito grandes que acompanham a terceira etapa. 3 coisas, diz o irmão Branham, muito grandes, que acompanham a terceira etapa. O irmão Branham estava pregando o 7º selo. Então vamos acompanhar, para nós vermos o que é estas 3 coisas muito grandes que acompanham a terceira etapa. Uma delas se abriu ontem. O que se abriu ontem? Irmão Branham estava pregando o 7º selo. Isso no domingo, à noite. Domingo de manhã, o irmão Branham pregou perguntas e respostas sobre os selos. O que o irmão Branham pregou ontem? Há 3 coisas muito grandes que acompanham a terceira etapa. Uma delas se abriu ontem. O 6º selo. O que se abriu ontem, irmãos? Qual foi o selo que se abriu ontem? Diz o irmão Branham. Uma delas se abriu ontem. O 6º selo. Porque no 6º selo soou as trombetas.
Porque tinha que soar as trombetas primeiro. Porque o sétimo selo, quando ia abrir o sétimo selo, era silêncio. Quando Deus foi cumprir o sétimo selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Tudo se calou. Então tem três coisas importantes que acompanham a terceira etapa. A abertura da palavra. Uma delas aconteceu ontem. Outra hoje. O que o irmão Branham estava pregando? O sétimo selo. Está se abrindo hoje. Uma aconteceu ontem. A outra coisa muito grande está acontecendo hoje. O sétimo selo. A abertura do sétimo selo. Estava cumprindo ali, naquele momento, meus irmãos. Só que eles não estavam vendo o cumprimento. O irmão Branham não podia explicar. Então o irmão Branham tinha que falar sim. Uma delas se abriu ontem, outra hoje. E fica uma coisa que não posso interpretar. Porque o irmão Branham estava mostrando o que estava acontecendo no seu dia. Apocalipse 10, 1 a 7. O irmão Branham não podia falar Apocalipse 10, 8 a 11. Porque não era para o seu dia, não era para o seu tempo. Deus ainda ia cumprir o restante do sétimo selo. Deus ainda ia cumprir, meus irmãos, a parte final do sétimo selo. Apocalipse 10, 8 a 11. Porque o irmão Branham diz que o sétimo selo somente termina com o arrebatamento da igreja. O sétimo selo não termina em Apocalipse 10, 1 a 7. O sétimo selo termina em Apocalipse 10, 11. 8 a 11. A parte final do sétimo selo. Uma delas se abriu ontem, o sexto selo. Outra, hoje, o sétimo selo. E fica uma coisa que não posso interpretar, porque está num idioma desconhecido. Porém, estive ali parado e olhei diretamente. E esta é a terceira etapa, o que vem. Esta é a terceira etapa, o que vem. No dia do irmão Branham, estava cumprindo a terceira etapa, no tempo do irmão Branham. A abertura da palavra. Só que eles não entenderam, a igreja não entendeu. Mas aqui o irmão Branham está mostrando para nós a terceira etapa, o que vem. Porque a terceira etapa tinha que se cumprir com a noiva. A terceira etapa tinha que se abrir no tempo de Apocalipse 10, 8 a 11. A terceira etapa se abriu no tempo do irmão Branham. A abertura da palavra. Mas eles não entenderam. Por isso o irmão Branham diz aqui, a terceira etapa, o que vem, quando os mistérios seriam conhecidos pela noiva. Quando os mistérios seriam conhecidos por João, o José espiritual, iria tomar essa Bíblia, uma nova Bíblia, uma Bíblia revelada, e profetizar outra vez. Isto me passou num idioma desconhecido. Por que que o irmão Branham nunca veio no Brasil? Porque Deus tinha um ministério no Brasil. Deus tinha um ministério com a noiva no Brasil. Apocalipse 10, 8 a 11, meus irmãos, tem se cumprido diante dos nossos olhos. Numa igreja humilde, com um povo humilde, que fala o português, tanto no Brasil como em outros países. É a terceira etapa que vem para a noiva. Era a abertura da palavra, que vem para a noiva, que vem para João. Mas o irmão Branham não podia explicar, porque não era para o seu dia, era para o dia de João. Aí o que o irmão Branham diz aqui? E o Espírito Santo de Deus, ó irmão, foi por isso que todo o céu esteve em silêncio.
Porque se o irmão Branham explicasse o que ia acontecer, iria vir um monte de personificadores, de imitadores. Por isso o irmão Branham explicou. Não explica. Aí o irmão Branham diz aqui, 161, é melhor parar por aqui, porque me sinto dirigido a não dizer. Mas quando chegou no tempo de Apocalipse 10, 8 a 11, João tomou o livrinho da mão do anjo, 40 anos depois, e a partir do ano 2000, profetizou outra vez. A terceira etapa, o que vem, chegou para nós. No ano 2000, a terceira etapa para a noiva. José espiritual, João, tomou o livrinho aberto da mão do anjo e pregou a terceira etapa para a noiva. Mostrou onde tudo havia sido revelado. Nos 7 selos, nos 7 trovões. Mostrou a revelação do que tudo aquilo era. Esta foi a mensagem de João, nosso José espiritual. Querido Pai Celestial, te agradecemos por mais esta vez, Senhor. O Senhor ter dado a inspiração para a hora, podermos, Senhor, simplesmente tomar sua palavra e ver tudo que o Senhor tem cumprido e provado diante dos nossos olhos, Senhor. Nós vimos Apocalipse 10, 8 a 11 se cumprir, Senhor, através da humildade, através da simplicidade de um homem, Senhor, que tomou uma Bíblia aberta, Pai, que encontrou uma Bíblia aberta, uma nova Bíblia revelada, e esta Bíblia foi a inspiração do seu ministério, os 7 trovões revelados, no nome do Senhor Jesus. Amém.